Meninas, hoje nós vamos falar de um tema que pega muito, paciência, meu Deus. Parece que cada dia que nós vamos estudando as partes do fruto do Espírito vai ficando mais arrochado, mais, complicado. Paciência. Como ter paciência em todas as áreas da vida? Como? Se tantas coisas roubam a nossa paciência, coisas pequenas, coisas grandes, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Gostaria que vocês abrissem comigo, quero agradecer, obrigada Ana Paula, obrigada Jô, porque vocês estão aqui comigo. A Adriana acabou de chegar, muito obrigada, meninas, por vocês estarem aqui comigo. Eu confesso, eu digo sempre que quando eu ando de bando, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito mais feliz. E ter vocês aqui nessa jornada comigo do estudo do fruto do Espírito está sendo um grande presente de vocês para mim. Muito obrigada. E as que vão assistir depois, eu entendo muito que vocês não conseguem, né, estar comigo por conta do horário, são tantos compromissos, mas só o fato de você estar assistindo, ter esse interesse de querer saber o que foi que eu falei sobre o assunto, eu me sinto muito amada. Amém, menina? Eu quero que vocês abram comigo 1 Timóteo. Vamos anotando. Pati, seja muito bem-vinda. Que bom ter vocês chegando. 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo ao Timóteo. Hoje está calor aqui nesse escritório. Timóteo, capítulo 1. Eu vou ler e gostaria que vocês meditassem nesse texto que eu vou ler. Hoje nós vamos estudar sobre a paciência. Paciência, guarda essa aí, hein? 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da sua fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Quanto Cristo é paciente. O apóstolo Paulo está falando dele mesmo, antes de Jesus encontrar ele no caminho para Damasco. Ele mesmo está contando como que ele era. Ele era blasfemo, perseguidor, violento. Ele vivia na ignorância e incredulidade. Mas Jesus, com a fé dele, encheu Paulo de fé, de amor. E aí ele vem e fala, olha, sinaliza, marca a parte B do versículo 16. Ele fala assim, olha, eu vou riscar aqui também, mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que, assim, Cristo Jesus mostrasse quanto é
ciente. Então, a paciência que nós vamos estudar hoje é uma parte do fruto do Espírito que revela Deus em nós. Nós estudamos já o amor, né? Que se nós não tivermos amor, se nós não entendermos que somos amadas por Deus, nós não temos condição de amar o outro. Eu só consigo amar o outro com toda a sua fragilidade, com todas as suas fraquezas, com todas as suas imperfeições. Eu só consigo amá-lo porque eu sou amada. Daí nós estudamos sobre a alegria. A alegria é quando nós entendemos que a nossa satisfação, o nosso contentamento não está nas bênçãos, mas no abençoador. Nós vimos sobre a paz, que só é possível ter paz. Só conseguimos ter essa paz que excede todo o entendimento quando o Senhor é a nossa base. Quando temos base, essa base fortalecida. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas. Para ter essa paz, que é parte do fruto do Espírito, eu preciso estar alinhada com o Senhor. Ter paz com Deus, paz comigo para ter paz com o próximo. E hoje nós vamos ver sobre a paciência. Essa paciência, que não é uma paciência real, uma paciência verdadeira, que em outras versões também ela é longanimidade. Né? Tem versão que fala paciência, tem versão que fala longanimidade. Longanimidade. O que é longanimidade? É ter um ânimo longo. Mas de nós mesmos, então, nesse texto que nós lemos, que eu vou repetir aqui, ó, em 1 Timóteo, né, meninas que chegaram agora, 1 Timóteo, capítulo 1, eu li do versículo 12 ao 16, e pedi que vocês sublinhassem a parte B do 16, a parte B do versículo 16, que diz assim, olha, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Tem um outro versículo que eu já quero linkar ele com vocês, que é Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, nessa versão aqui que eu tenho em mãos, a nova versão transformadora, diz assim, olha, fui crucificado com Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras versões, tem uma outra versão que eu separei aqui, que fala assim, olha. Cadê? É a nova tradução linguagem de hoje, diz assim, já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. Vê. Alguém tem uma versão diferente? Gostaria de ler para nós? Dessa que eu li? Gálatas quanto mesmo? 2:20. A minha tá assim, fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Amém. vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Então, meninas, tá, Bruna? Então, anotei esses 2 versículos em que você disse que, né, o apóstolo Paulo, ele se mostra, ele se revela como que ele era, quem ele era, sanguinário, violento, perseguidor, blasfemo,
Ele mesmo fala que ele era assim, mas ele recebeu misericórdia, porção de fé, o amor do Senhor, porque o Senhor teve paciência, porque o Senhor Jesus foi, Cristo Jesus foi paciente com ele. E o Senhor é paciente conosco. Por que que acordamos todos os dias, mesmo com todas as nossas fragilidades, com todas as nossas fraquezas? Por que que quem não conhece ao Senhor acorda com um novo fôlego de vida todos os dias? Porque o Senhor é paciente. Paulo fala que ele era o pior de todos os pecadores, ele era o pior pecador. Ele tinha consciência do que ele fazia, ele tinha consciência do coração que ele tinha, dos porquês que ele perseguia. Ele fala: eu sou o pior dos pecadores. Mas o Senhor me alcançou porque ele teve paciência, o Senhor é paciente. Então, a paciência, meninas, denuncia claramente o nosso viver em Cristo. Mas aí vamos ver então sobre a impaciência. Que para entendermos sobre como ser paciente, nós precisamos nos ver. Assim como Paulo se viu, se mostrou, tirou toda a sua máscara, né? Deixou cair tudo, para que Timóteo visse quem era e sobre o que ele estava ensinando para Timóteo. Por que somos tão impacientes? Porque algumas coisas, porque algumas áreas, porque algumas coisas nos deixam tão impacientes. Porque é como se custasse a nossa vida. Porque aquilo que rouba a nossa paciência, que nos deixa impacientes, é como se estivesse alterando a nossa boa vida. Lembra que nós falamos sobre a boa vida? Eu quero ter uma boa vida. Mas para eu ter essa boa vida, essas coisas aqui estão me atrapalhando. Então eu fico impaciente. O que está me tornando impaciente são essas urgências que não são resolvidas e que não está dando certo. Está me custando a minha vida isso. A minha boa vida. Então isso me deixa impaciente. Se nós chegássemos no pronto-socorro, onde só tem urgências, e aí tem uma fila de urgências. Mas daí uma ambulância chega com a sirene ligada e desce o paciente e passa na frente de todo mundo. Por que ele passou primeiro? Porque o risco de vida dele é maior, não é? Então ele é um impaciente, não pode ter paciência. Só que as muitas áreas da nossa vida denuncia o que são e quais são essas urgências da nossa vida. E nós estamos vendo no estudo do fruto do Espírito que a nossa primeira necessidade é estar na presença do Senhor. É ter um relacionamento primeiro com o Senhor. Se eu tenho um relacionamento com o Senhor, se o Senhor é a minha esperança, se o Senhor é aquele que me abre portas e fecha portas, se o Senhor é aquele que faz o sol nascer todos os dias para mim, será que essas urgências são mesmo urgentes? Será que o Senhor, ele tarda e falha? Porque quando eu estou impaciente, no fundo, eu estou dizendo o quê? O senhor está falhando, o senhor está demorando, então eu estou impaciente, essas coisas não se resolvem. Por que lemos esses versículos de Paulo? Tanto a Timóteo quanto aos Gálatas. Porque Paulo está falando assim, olha, quem eu era, toda essa descrição de quem eu era, não era para eu ter sido alcançado. Eu sou o pior de todos.
Mas eu fui alcançado porque o Senhor é paciente. E nós estamos falando que desde quando começamos essas lives, esses estudos, nós estamos aqui reunidas para quê? Para nos parecermos mais com o Senhor todos os dias. Essa é a minha intenção. Essa é a nossa intenção. Sermos representantes do Senhor na terra todos os dias. Que pessoas que não conhecem o Senhor possam ver Cristo em nós. E a impaciência borra essa imagem do Senhor quando olham em nós. Porque o Senhor é paciente. Logo, quando veem a impaciência em nós, não estão vendo Cristo Jesus. Estão vendo quem? Um ser humano com urgências, dizendo que alguma coisa está falhando, então eu preciso correr atrás e já não tenho paciência mais. Tem alguma coisa que fora do lugar, Deus não agiu nisso aqui, então eu preciso, já que Deus não age, eu preciso agir. Só que eu não ajo com sabedoria, amor, paz. Não, estou impaciente. Chegou num ponto de que nada se resolve, então eu preciso resolver. Meninas, só que quando nós aceitamos a Jesus, nós fomos crucificadas com Cristo naquele madeiro, naquele dia. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para que os nossos pecados, para que a nossa humanidade fosse crucificada com ele naquele dia também. E quando ele morreu, nós morremos com ele. Mas quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos e agora temos vida, somos nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. Logo, mulheres impacientes, mulheres de Deus, mulheres que nasceram de novo, impaciente, não combina com Cristo Jesus. Sim, precisamos nascer de novo todos os dias. Essa é uma fala da bispa Rúbia, da Fonte da Vida. Um dia ela estava numa ministração tão cheia do poder de Deus que ela falou, irmãos, é verdade, eu preciso confessar o Senhor Jesus todos os dias. Só que, uma vez que nascemos de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. E eu ainda estou sendo impaciente. Por que eu ainda estou sendo impaciente? Porque há lacunas, há fragilidade, há espaços no meu relacionamento com Ele. Faz sentido? O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Essas minhas urgências, essas minhas necessidades que roubam a minha impaciência, se eu for parar para pensar, não faz sentido. Porque essa vida, essa correria, não são elas que me garantem vida eterna. O que me garante vida eterna é andar alinhada com o Senhor. Ele pediu para que eu ficasse impaciente e corresse atrás disso desesperadamente, a ponto de vontade de sair atropelando os outros. Alguém está falando calmamente, a nossa vontade de falar assim, acelera, fala logo, chega no ponto logo que eu quero saber. No trânsito, então, com os nossos filhos, com os maridos, nos relacionamentos. Essa impaciência borra a imagem de Cristo em nós. Já não vivo eu. Não são as minhas. Vamos abrir Gálatas 5? Como que fala as minhas? Gálatas 5:16? Abre Gálatas 5:16.
Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O que faz perdermos a paciência, esse ânimo longo, é a nossa natureza humana. É querer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, como queremos, do jeito que queremos. Só que Cristo é paciente. Ele é paciente. E nós somos representantes dele na terra. Nascemos para isso. Para sermos povo de Deus. Para glorificar o nome dele. Não nascemos. Ele não nos deu esse presente valioso. Esse presente que é estar aqui nessa terra, nesses dias, nesse tempo, ter vida, contemplar as maravilhas do Senhor. É um presente ter vida. Para vivermos impacientes, sem amor, sem alegria, sem paz, sem um ânimo longo. É desperdício de oportunidade de viver. É desperdício de vida. Bruna, mas eu tenho urgências. A verdade é essa, eu tenho urgências. Mas depois de uma boa conversa com Jesus, como saímos? Como saímos? O que podemos fazer que ele não pode, que ele não consegue, que ele não tem poder para resolver? O problema é que a nossa natureza humana insiste em achar que podemos e que conseguimos e que com independência as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Hoje somos nova criatura. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é mais importante do que estar na presença do Senhor? Por que na presença do Senhor, Bruna? Por que você está comparando desse jeito? Porque quando eu estou na presença, quando eu converso com o Senhor, quando eu conto para Ele as minhas necessidades, a minha fé é renovada, a esperança é aumentada, e daí o meu foco não é a urgência, mas é Ele. Quando eu tiro o foco daquilo que eu quero que faça, que aconteça, parece que as coisas... Nossa, foi só eu esquecer disso que as coisas se resolveram, porque eu tirei a mão e o Senhor agiu no tempo dele, do jeito dele, com a perfeição dele. Quem está vivendo? Cristo vive em mim ou a minha natureza humana está reinando em mim? Quem reina em mim? E esse estudo, para mim, meninas, está sendo um despertar tão grande. Cada dia o Senhor vem, acalma, aquieta-te. O que você pode fazer que eu não posso? O que é urgente para você que eu não te daria? O que te falta que eu não tenho para te dar? Por que você não vai esperar em mim? Por que você está se atropelando e atropelando os que estão à sua frente? Esteja comigo. Esteja comigo. O resto eu cuido. Quase que eu posso ouvir o Senhor dizendo assim para nós. O quê? O quê? O que te é mais urgente do que estar comigo? Se você estiver comigo, eu faço. Gente, se nós pararmos para pensar nas maravilhas extraordinárias que o Senhor já fez em nossa vida, quantas coisas extraordinárias o Senhor já fez, quantas coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que se nós abríssemos as câmeras e tivéssemos um tempo para ouvir cada uma aqui,
teríamos testemunhos maravilhosos, livramentos incríveis, bênçãos sem medida. Se nós olhássemos quem éramos e quem somos hoje, onde já estivemos e onde estamos hoje, as perspectivas que tínhamos, e olha onde estamos hoje. Eu não preciso saber o detalhe da vida de cada uma para ter certeza de que o Senhor tem feito muito, muito mais do que precisamos. Muito mais. Eu conheço alguns testemunhos. O testemunho da Ana Paula é incrível, maravilhoso. Todas nós aqui temos testemunhos incríveis. Olha onde o Senhor nos trouxe. Não precisamos estarmos agitadas, ansiosas, impacientes. Servimos um Deus soberano. Por que que ainda somos pegas nessas impaciências, nessa frustração? Porque tem nos faltado esse tempo precioso com Ele. Porque na presença dEle, Ele vem com o Espírito dEle, ó, acalma nossos ânimos, torna-nos com ânimo longo, nos renova, nos fortalece, endireita o nosso caminho sem nós não precisarmos atropelar nada e ninguém, não nos indignarmos, porque Ele vive em nós. A paciência denuncia quem habita em nós. Também, Bruna, sim, é parte do fruto. É um gomo do fruto. Como temos nos comportado nessa área da paciência, da longanimidade? Temos um pavio curto ou um pavio longo? Bruna, eu já tive um pavio curto, mas meu pavio agora é longo. Por quê? Porque Cristo vive em mim. Amém. Ele vive em mim, Ele habita em mim. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E é maravilhoso isso. É como o Salmo 139. O salmista Davi fala assim: a obra do Senhor é maravilhosa. E a minha alma sabe disso muito bem. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é completo, é pleno. Há satisfação. Mas a nossa impaciência denuncia que a nossa natureza humana quer ser atendida com urgência. Porque ela vive. E quem deve viver em nós, quem deve aparecer em nós, é o fruto do Espírito. É o amor, é a alegria, é a paz, é a paciência. Por que que parece tão difícil tudo isso? Porque não damos a devida atenção a um tempo com o Senhor com qualidade. Porque o nosso potinho de alimento espiritual tá vazio. Então, quem mais alimentamos, mais se fortalece. Se eu tenho pouco tempo de qualidade, não estou dizendo horas de joelho, horas de adoração, não, estou falando de um tempo de qualidade. Esse tempo de qualidade com o Senhor, entregando a Ele as minhas ansiedades, falando para Ele as minhas necessidades, minhas carências, entregando a Ele com fé, os frutos do Espírito saltam em nós. O fruto, as partes, as características, os gominhos do fruto
são perceptíveis em nós. Mas o inverso também é real. Essa ausência de tempo de qualidade com o Senhor aflora a minha natureza humana. E aí é mais fácil reclamar, é mais fácil ficar impaciente, é mais fácil murmurar do outro, é mais fácil ficar agitada, é mais fácil ficar ansiosa. Jesus fala assim para os discípulos uma vez, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Então, transparece em nós o que está cheio o coração. O mesmo Salmo 139 fala assim, olha, antes que a palavra veio à boca, o Senhor já conhecia os pensamentos, todos eles. Então, não dá para termos uma personalidade melhorada a longo prazo. Uma hora, a casa cai. Porque o Senhor conhece o pensamento. Antes que a palavra venha à boca, o Senhor já conheceu. Então, é questão de nós desejarmos estar na presença dEle. Amém. Longe da presença dEle, as coisas não fluem. Não fluem a ponto de transparecer, a ponto de ser perceptível. Ah, Bruna, mas eu não tenho que ficar mostrando para os outros como que eu sou, quem eu sou, não. Precisa sim. É como diz o apóstolo Paulo. O que ele fala? Para que todos vejam o quanto vocês são amáveis. Para que todos vejam. É bem cadê o nosso versículo? Ah, perdi aqui. Mas nós já lemos ele bastante. Para que todos vejam o quanto vocês são amáveis. É testemunho. Testemunho se conta, testemunho se vê. Testemunho edifica a vida do outro. Para isso, contamos testemunho, para edificar a vida do outro. Nós somos testemunhas. Nós somos as do caminho. Nós nascemos de novo. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. E a paciência é o que combina conosco. A impaciência não. A impaciência não combina conosco mais. Amém. Mas só é possível que vejam, só é possível testemunhar tendo esse relacionamento com o nosso Cristo Jesus. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, eu te louvo. Eu te agradeço, exalto, Pai, engrandeço o teu santo nome. Obrigada, meu Senhor, por esse dia. Que dia lindo, maravilhoso. Que dia incrível o Senhor nos deu para refletirmos, meditarmos, aprendermos na tua palavra. Aprendermos, Senhor, sermos alimentadas por ti. Pai, queremos deixar nos pés do Senhor, na cruz, Senhor, todas as nossas impaciências, todas as nossas indignações, frustrações. Queremos, Senhor, sermos parecidas contigo um pouco mais, Senhor, um pouco mais parecida contigo. Nos ajuda, Senhor, a transparecer, que vejam, Senhor, que percebam o fruto do Espírito do Senhor em nós. Que possamos ser mulheres, Pai, testemunhas na terra. Enquanto aqui estivermos, que possam ver, Senhor, a obra do Senhor sendo executada em nossas vidas, a obra do Senhor sendo feita primeiro em nós e a partir de nós. Eu te agradeço, Pai, pela vida dessas mulheres que estão aqui comigo, que não me deixaram caminhar só. Obrigada, Senhor, abençoa cada uma delas. Senhor, que a obra do Senhor feita na vida de cada uma delas, Senhor, seja completada, realizada. Que todos possam ver, Senhor, o mover do Senhor na vida delas, de cada uma delas.
Eu te louvo, Senhor, por cada família representada aqui, através das tuas filhas. Te agradeço, Pai, pelo feito do Senhor na minha vida e na vida das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, por esse dia. Fala conosco, Espírito Santo, no decorrer do dia. É o que eu te peço e também te agradeço no nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, amém. Obrigada, meninas, por mais esse dia. Amanhã nos encontraremos para estudar sobre a amabilidade. Vamos ver o que o Senhor nos ensinará. Um Amém. grande beijo, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, meninas. Amém. Graças